Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi do Senha Segura, estou aqui no Mindsec com o Head de Produtos Ademir Diniz e a gente vai falar um pouco aqui das nossas impressões do evento, o que é que a gente viu de importante, o que é que a gente viu aí que vai direcionar o mercado aí nos próximos anos. Bom, obrigado, Ademir, pela participação aqui com a gente. Obrigado a você, Davi. Bom, um evento, acho que é a primeira vez que eu participo do Mindsec e eu queria trazer, elenquei aqui alguns tópicos para poder a gente falar, tá bom? Perfeito. Vamos O primeiro deles eu queria falar sobre o fator humano. Eu, pelo menos em muitas palestras, ouvi as pessoas falando da importância de treinar pessoas, preparar pessoas, não apenas para detectar uma atividade maliciosa, mas também para utilizar as ferramentas. Então eu queria trocar uma ideia aí com você sobre esse primeiro tópico. O que você achou? O que você viu? Eu ouvi muitas palestras também falando sobre esse tema, de fato, o aculturamento das pessoas da visão de segurança, a importância, o impacto, os riscos, né, que os negócios sofrem por as pessoas não terem consciência, né, da importância de cibersegurança. E também nas conversas com as pessoas dos stands, das pessoas que estão passando aqui, eles entendem que a cibersegurança é importante para o negócio, mas ainda não tem a cultura na empresa no geral. Porque a gente está falando aqui de pessoas que vivem cibersegurança no evento, né? Só que as empresas não são todas as pessoas que estão aqui. A gente está falando só com as pessoas que vivem segurança. Aí dentro das empresas o maior desafio de fato é quando vai implantar uma solução de cibersegurança que acaba mudando o formato que a pessoa trabalha, né? Acaba de ver que, como a gente viu uma palestra agora há pouco, as pessoas acabam dando bypass na segurança para que consiga entregar o resultado que ele precisa para o negócio, né? Mas aí acaba abrindo um monte de brecha e problemas, né, para o negócio de fato, onde a gente tem aí vazamentos e riscos por conta dessa falta de consciência do impacto que a falta dessa cultura de cibersegurança dentro das empresas, né? Eu não sei se você percebeu isso nas palestras também, mas falar muito das identidades, né, dos pessoais, as pessoas elas não sabem muito proteger os perímetros que elas são responsáveis, né? Sim. E acaba abrindo essas brechas, né? Sim. E eu acho que a gente estava falando de conscientização e a gente ouviu também um requisito essencial é a gente primeiro conscientizar o board das empresas, né? Primeiro você trazer essa cultura para dentro da administração. O próprio Gartner já fala, né? Traz dados que até 2025, salvo engano, as grandes empresas vão ter pessoas especializadas em cyber dentro dos seus conselhos de administração, né? Então, trazer essa questão da segurança cibernética para dentro mesmo dos conselhos de administração e não apenas como uma responsabilidade da área de TI. Excelente gancho, Davi. Ontem eu falei com uma pessoa que passou aqui no stand e ele falava assim, olha, eu sou do time de segurança, eu tenho um time de segurança responsável por cuidar e proteger. A gente é uma empresa que trabalha no Brasil todo, só que as diretorias, tanto regionais quanto a diretoria central, não entende a segurança da mesma forma que o time. E eles não deixam implementar soluções que vai mudar como eles trabalham, né? E também falaram assim, por exemplo, que são pessoas de idade mais avançada, não são pessoas jovens, assim, né? São pessoas de 60, 70 anos que não enxergam isso, né? E no caso dele específico, são pessoas que não vêm de tecnologia, não vêm da internet, né? Eram, por exemplo, engenheiros que trabalham em outras áreas, que estão preocupados com o trabalho de fato deles, sem levar em consideração fazer esse trabalho com segurança, né? Então, o principal desafio era uma empresa grande, que fatura muito dinheiro, só que a diretoria não entende segurança como deveria ser e aí acaba deixando a empresa exposta, né? Por conta disso. É essencial, né? Essencial. Então essa questão de ver uma cultura logo de cima do board, das pessoas que estão na linha de frente, entender que segurança tem que ser um dos principais pilares a ser trabalhado na empresa, para que garanta que o negócio se perpetue, né? Não tem ainda essa ideia, não tem ainda esse conceito claro do impacto de um risco de segurança e tudo mais. Mesmo vendo os números, tá? Eles enxergam os números aí, os vazamentos que acontecem, o tanto de dinheiro que as outras empresas perdem, o impacto de imagem e tudo mais, mas ainda assim não entra na cabeça deles o impacto disso. E aí se não tem no board essa consciência, imagina o restante dos colaboradores, né? E aí a gente pega cenários que nem esse, onde tem um time com, sei lá, poucas pessoas, uma empresa, sei lá, de
2.000, 3.000 funcionários, tem lá 30 pessoas batalhando pela segurança, só que tem 3.000 ali que não está nem aí. E aí, como que trabalha isso, né? Esse eu acho que é um dos principais desafios ainda das pessoas, apesar de eles entenderem que segurança é importante, mas ainda não colocaram na cabeça de precisa implementar, antes que seja tarde, né? E mudança de comportamento também, né? A gente precisa ter. Por mais que a gente entenda que existam riscos de segurança, mas se as pessoas não tiverem a mentalidade de mudar o comportamento delas, elas entendem os riscos, mas muitas pessoas não estão dispostas a mudar o seu comportamento. E esse é o principal desafio, né? Você convencer as pessoas que ela vai precisar de uma maior fricção, que talvez ela precise de um trabalho maior. E eu acho que talvez esse é o equilíbrio que a gente precisa, né? Desde que eu comecei a trabalhar com segurança, a gente ouve falar, né, que segurança é o equilíbrio entre segurança e produtividade, né? Se você afeta muito um dos lados, você acaba balanceando no outro. Mas ultimamente eu tenho ouvido pessoas falando que não, que é possível a gente ter um alto nível de segurança e a gente ter um alto nível de usabilidade. E aí eu já quero entrar na nossa cultura como produto, como senha segura, que a gente tem o usuário como o centro do nosso desenvolvimento do nosso produto. Que você já tratando agora do nosso produto em si, como é que você vê dentro do desenvolvimento do nosso produto? Perfeito, Davi. Eu vi mês passado eu vi uma reportagem de números mostrando assim qual é o impacto, né, da péssima usabilidade quando a gente está falando em plataformas ou soluções de segurança, né? O usuário, se for difícil, ele já não quer, normalmente já não quer, acabamos de falar, né? O board já não quer, os outros usuários já não querem. Se tem atrito, se muda muito o trabalho deles do dia a dia, ele vai arrumar um jeito de contornar, ele não vai seguir o caminho, né? Então na Senha Segura, por exemplo, a gente pensa muito nisso, na questão de experiência do usuário. Pô, eu vou aumentar o esforço do usuário para que ele continue fazendo o trabalho dele, ou não, eu vou manter o esforço dele igual, mas eu vou proteger ele de alguma forma, né? Por isso que a gente sempre pensa nas soluções, elas serem transparentes para o usuário, né? Os nossos proxies, por exemplo, o usuário nem sabe o que está acontecendo por trás. A gente simplesmente entrega para o usuário, ele usa o terminal que ele já está acostumado a usar e ele usa o proxy de forma transparente, mas ele tem proteção, que a gente está monitorando o que está acontecendo, está alertando, está controlando se ele pode ou não pode fazer uma coisa. E no final também a gente gerencia as credenciais de uma forma para que não tenha exposição, mesmo o usuário tendo acesso a ela. Então para o usuário é transparente. O que muda, o que precisa mudar de fato é a consciência, o comportamento de pensar em segurança quando vai fazer o seu trabalho do dia a dia. Porque isso também acontece muito, né? Eu tenho uma senha e aí você me pede a senha para fazer o seu trabalho. Como que eu te transfiro essa? Por mais que seja assim, eu tenho que te transferir, mas como que eu te transfiro essa senha, né? É esses pensamentos que a gente precisa aculturar dentro das empresas para trazer esse resultado mesmo de proteção. Porque senão fica aquela falsa proteção. Às vezes tem até uma solução implantada lá, que gerencia as credenciais, que tem um password manager, entrega todos os recursos para o funcionário fazer o trabalho de forma segura, só que ele não usa, simplesmente dá o bypass ou não se importa. Aí volta na questão da cultura, se não tem a consciência, não adianta, você pode implementar a melhor solução do mundo. O usuário não entende a importância disso, né? Esse é um desafio. Esse é um desafio. Vamos falar agora como é que a gente implanta o Senha Segura. Conta aí pra gente, então, como é a implantação da ferramenta. A implantação, assim, a nossa solução, ela é all-in-one. A gente entrega basicamente para o cliente, ou entrega um appliance físico já com pronto, tudo hardenizado e basicamente só plug and play, que conecta lá e já está usando, ou a gente entrega um OVA com o sistema operacional já hardenizado, com a aplicação já também hardenizada, toda protegida, e o cliente simplesmente instala isso no virtualizador dele, né? Ou instala diretamente num servidor. Aí reduz bastante o esforço de implantação de uma solução dessa, né? Basicamente eu instalo lá como se fosse um aplicativo, subo um OVA dentro de um virtualizador e pronto, já está funcionando, você segura. Ativou, só colacionar as credenciais e está pronto, né? Então a nossa solução, por exemplo, dá facilmente para instalar e configurar, por exemplo, a solução em um dia. Em um dia você já tem a solução rodando lá no seu ambiente. E aí é o trabalho de fazer o rollout, que a gente chama, né, de imputar as informações que precisam ser gerenciadas e protegidas dentro da solução, né? Então o esforço é muito baixo. Isso você não precisa nem se preocupar também nem com o sistema operacional, né? Nem banco de dados. Licença de banco de dados, licenciamento de sistema operacional,
hardenização do sistema operacional, porque precisa mesmo, né? Você vai instalar uma solução, tá bom, sua solução te protege, porque ele gerencia as suas credenciais, suas secrets, seus certificados, mas e o hard? O sistema onde que ele está instalado, onde está rodando a sua solução, precisa também ser configurado de uma forma que venha proteger o usuário, né? Porque tem ataque de tudo quanto é caminho, né? E ainda a nossa interface centralizada, né? E é a única interface única para todos os nossos produtos. O cliente contrata, eu tenho o PanCorp para gerenciar minhas credenciais privilegiadas, mas eu preciso de um Certificate Manager para gerenciar meus certificados. É na mesma suíte, na mesma plataforma, basicamente eu ativo a minha licença e já tenho o produto lá rodando. Tá? Não preciso subir hardware novo, não preciso subir infraestrutura nova, nenhuma configuração de rede nova, nenhuma liberação de firewall nova, nada. Já está pronto, só ativou, está funcionando o módulo, né? Eu queria dar um passo para trás, porque a gente estava conversando antes, que você tinha dito que a conversa com as pessoas ainda não entendiam a questão de PAN. Eu também percebi isso em algumas conversas e eu fiquei bastante impressionado, principalmente porque o PAN já foi considerado top projeto de segurança pelo Gartner, né, por 2 anos seguidos, e ainda assim muitas pessoas ainda não entendem como é que funciona a PAN. Compartilha um pouco pra gente aí, já dirime aí essa dúvida do pessoal. O pessoal não sabe o que é PAN, é isso? A galera sabe que é PAN. Ah, tá. A galera sabe que é PAN e eu vou fazer até uma analogia, Davi. A galera sabe também o que é um seguro automotivo, por exemplo. Mas tem gente que simplesmente não assina um seguro para o veículo. E aí, basicamente, quando ocorre um acidente ou o carro quebra, fica na mão, aí que vai pensar nisso. Fala, putz, devia ter um seguro agora. Bati no carro de um terceiro, devia ter um seguro para me cobrir. É a mesma coisa na solução de cibersegurança. Que a gente está falando de solução de segurança, às vezes a pessoa entende, tá 100%, mas não vai acontecer comigo. Nunca aconteceu, não vai ser agora. O meu sistema, minha empresa funciona diferente, não precisa, não é o momento que a gente está vivendo. Tem sempre uma desculpa para evitar esse investimento. Porque não enxergam de fato que é um investimento, que é para proteger o ativo da empresa, né? Para pensar, a gente tem empresas gigantes que sofreram ataques aí, tiveram danos de imagem e danos financeiros gigantes, mas outras empresas olham isso e falam, beleza, não vai acontecer comigo. Eu não sou alvo como eles são, todo mundo é alvo. Inclusive pessoas físicas são alvo, né? Todo mundo é alvo, a gente vê que tem atacantes, pessoas maliciosas em todos os cenários. E quando a gente está falando de credenciais privilegiados, certificados, secrets, não é diferente. Também precisa ser protegido, né? Eles têm consciência, mas eu acredito que fiquem procrastinando resolver porque acham que nunca vai sofrer um ataque ou nunca vai ter um problema de exposição de dados, né? E é uma falsa ilusão, é uma ilusão de fato, né? Sim. É um falso entendimento do que é segurança. Do que é a segurança, do que é aquela massa e qual é. Na verdade, o que eu acho aí que falta é uma adequada avaliação do risco, né? Às vezes até o próprio board ele não está ciente dos riscos que a empresa corre caso ela venha sofrer um ataque cibernético, né? E muitos ataques cibernéticos são feitos através de credenciais privilegiadas. E isso é uma grande justificativa para a gente conseguir convencer um board de que a empresa precisa do PAN. Né? A gente tem aí dados que falam de 60% até 70%, 80% de ataques cibernéticos são feitos por credenciais privilegiadas. Né? E aí vem a importância do PAN. Até mesmo que a gente vê agora todo mundo discutindo, fala identidade é o novo perímetro, é o que você tem que proteger. São as credenciais privilegiadas. Às vezes uma credencial é o suficiente para ter acesso a toda a infraestrutura da empresa, né? Por conta de configurações de rede, liberações de firewall que não são feitas de forma correta, às vezes até um permissionamento ali que não é feito de forma correta. Uma credencial é o suficiente para eu acessar um servidor e me espalhar dentro da rede, né? Tem cenários, inclusive, que pessoas que entram, fazem o ataque, conseguem acessar e ficam lá sem ninguém nem saber o que está acontecendo, né? O que é pior ainda. Ou seja, além de você não ter consciência, não tem nem monitoramento. E aí eu vou lhe interromper para trazer dados agora do tempo médio de detecção e resposta de incidente cibernético de acordo com o relatório da IBM, o Cost of a Data Breach Report. 277 dias foi a média que as organizações pesquisadas levaram para detectar e responder a um vazamento de dados. Então 270 dá para fazer bastante estrago, hein? Dá para fazer bastante coisa, né? Pois é. O último que a gente teve aí que foi catastrófico foram 30 dias. O atacante ficou 30 dias dentro da empresa ali, né?
Imagina, 200, quase um ano, cara, 200 e poucos dias. Sim. Dá para fazer muita coisa. Dá para roubar muito dado, dá para fazer ataques laterais, dá para colocar muita coisa lá dentro que a pessoa não vai nem saber o que está acontecendo, né? Sim. Por isso a importância de proteger esses perímetros, né? As credenciais privilegiadas, os segredos, né? Secrets, né? Das aplicações também, porque a gente fala de credencial privilegiada, mas aplicações também têm privilégios. Não é só usuário e senha. Também. Não é só usuário e senha. Aplicações também têm privilégios. Elas precisam de privilégios para executar o seu trabalho, né? As suas atividades. E às vezes as pessoas nem protegem isso. Vai lá, por exemplo, vou num provedor de cloud e vou criar uma política lá e libero o administrador, basicamente. Ou colocar uma política lá, coloca asterisco, não limita o que a aplicação vai acessar. E aí, além de não limitar, também não protege. Não gerencia, não controla quem vai ter acesso a isso. Nada de não rotaciona, não rastreia, não rotaciona, não renova nem nada. Então, fica muito exposto, muito exposto. E é essa questão da cultura, da consciência, né? Sabem do impacto, mas não sabem do mesmo assim não estão dispostos a mudar o comportamento, né? E tem essa também da pessoa, assim, não é o meu core, segurança não é o core da minha empresa. Minha empresa vende formatura. Tá, mas você tem tecnologia para que a sua empresa funcione. Você não vai proteger? Se alguém invadir, não vai roubar todo o seu negócio? A sua inteligência de negócio? Mesmo que não seja da área de cibersegurança, a importância de ter a consciência e implementar é gigantesca, né? Afeta cada vez mais a continuidade dos negócios, né? A questão de segurança cibernética. A gente estava falando do perímetro de segurança e agora eu já queria entrar na palestra do nosso colega Diego Santos, né? Que ele falou sobre autenticação adaptativa e como a identidade ela é essencial para você garantir a segurança dos usuários, né? Como você tem a construção da identidade, mais o contexto, para daí você tomar decisão em relação ao acesso do usuário, né? Queria agora entrar nessa parte, né? A questão de Zero Trust, né? Que é um conceito aí que está há algum tempo já, mas não deixa de estar no buzz. E aí queria... Eu acho que vai ficar bastante tempo, inclusive. Eu também acho que vai ficar bastante tempo. Fábio, assim, Zero Trust eu acho que deveria ser padrão para todas as empresas agora. É assim, eu não confio em ninguém, eu valido tudo. Porque não que a pessoa em si não é confiável. Não necessariamente é ela que está fazendo, né? Não necessariamente é ela que está acessando, que está usando a informação. Sim. Não é o Davi. É a informação privilegiada que o Davi tem acesso. E por isso que eu preciso proteger. E em determinados momentos, a gente tem situações em que sofrem ataques direto naquela pessoa, a pessoa acaba caindo no ataque, né, achando que não está sofrendo um ataque, um phishing, por exemplo, né, ou que a gente viu recentemente, né, o MFA Fatigue, né, até mesmo tendo, precisa ser protegido de alguma forma, porque às vezes a pessoa é a pessoa, só que ela não está preparada para gerenciar aquilo da melhor forma. Então, através de identificação contínua, de fato, eu estou toda hora validando, o Davi é o Davi mesmo? Nesse momento aqui, o Davi é o Davi mesmo? Nesse contexto, é o Davi mesmo? Para garantir que, se por algum motivo o Davi sofra um ataque, eu garanta que ninguém use de forma indevida as informações que são do Davi, né? Porque acontece muito, né? A maior parte dos ataques, sem falar, né? A maior parte dos ataques as pessoas direcionam para pessoas, né? E não para servidores. É o elo mais fraco. É o elo mais fraco, sabemos disso. E por conta do que a gente falou logo no comecinho, né? A cultura, entender que não é relevante para o meu negócio, agora, não é o momento. E aí acaba sofrendo esses ataques de phishing, engenharia social, de MFA Fatigue, brute force, para descobrir as senhas, credenciais e tudo mais, né? Então, assim, precisa ser constante, a gente precisa sempre evoluir os mecanismos de defesa, né? E a identificação contínua é para preparar e proteger o ambiente do cliente desses tipos de ataque, que é usando uma informação válida, verídica, mas num contexto que não parece ser o real. O Davi não costuma acessar de fora do país. Sim. Por que ele está acessando agora, né? Tem que validar, tem que garantir que isso aconteça. Sim, eu consigo ver aí dois cenários, né? Um é a gente ter um insider, que aí é uma pessoa com acesso legítimo, que ela está ali com a intenção maliciosa, e eu acho que para mim, na minha opinião, é o maior desafio, né? E o outro seria alguém que roubou uma credencial roubada, e ali o cara tá, assim, o cara tem um acesso de outra pessoa e ele está se personificando com outra pessoa. Ao meu ver, na minha opinião, e aí queria ouvir sua opinião também, o maior desafio é você detectar um insider.
Porque eu acho que ele tem o acesso legítimo, ele tem ali todos os mecanismos de controle, ele tem o acesso ao MFA. Se precisar validar a identidade, ele vai ter forma de validar a identidade dele, mas ele está tendo um comportamento inadequado. Ele está tendo um acesso legítimo, mas não autorizado, né? Esse é um desafio gigante mesmo, Davi, porque como que você identifica se aquela pessoa que tem aquele acesso legítimo é um funcionário da empresa e tal, se ele está com malícia ou não, se ele está fazendo o trabalho dele, né? E a gente desenvolveu soluções e tecnologias com utilização de inteligência artificial justamente para pegar a mudança de comportamento do usuário. Sabemos que o usuário tem um padrão de digitação, um padrão de uso do mecanismo do mouse, a movimentação do mouse. E quando ele está sob estresse, ou seja, quando a pessoa ela entra com a malícia, ela muda. O corpo da pessoa muda, né? O formato que ela trabalha, ela já muda. Então, através dessa mudança de comportamento, é possível mitigar, né? Claro que não é simples, não é algo... não, mudou aqui, o mouse foi para a esquerda, já era. Não, é algo que precisa de inteligência artificial, né? E precisa ser trabalhado mesmo, né? Por isso que a gente usa inteligência artificial para fazer esse tipo de trabalho, né? Para ajudar, porque é um volume grande de dados que precisa ser tratado. E dessa questão, né? O Zero Trust vem justamente para isso, né? Quando a gente fala de Zero Trust eu não confio nem mesmo no meu funcionário. Não porque ele seja uma má pessoa, mas sim porque eu não posso confiar. Hoje ele é uma pessoa, amanhã pode ser outra. Amanhã ele pode sofrer, por exemplo, que acontece muito, de receber um contato de um agente malicioso e falar, olha, eu te dou 1 milhão para você me passar a sua senha, a sua credencial nesse servidor privilegiado. Tem muito isso. Tem muito disso. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil na vida, se entrega. Não que ela seja maliciosa por essência, mas é corrompível, né? Acontece muito, a gente vê muito isso, né? De corrupção. É mais fácil você burlar as pessoas do que você burlar a tecnologia. Exato, porque tecnologia a gente programa para que ela funcione de um jeito e ela vai funcionar daquele jeito. Não vai mudar o comportamento dela. As pessoas não. A pessoa hoje é uma, amanhã é outra, né? Nós mesmos somos diferentes, né? Você não é o mesmo Davi de 20 anos atrás. Eu não sou o mesmo Ademir de 20 anos atrás. E as pessoas, elas sofrem esses tipos de assédio e tudo mais, né? Principalmente o ataque de engenharia social acontece muito. Às vezes a pessoa vem por um caminho, se passa por outra pessoa. E às vezes a pessoa, por não ter essa consciência de segurança, ela acaba cedendo ou nem percebendo e ia caindo no golpe, né? Então a gente precisa de toda forma validar, acompanhar, identificar e sempre monitorar. Então, por exemplo, a nossa solução, baseada no Zero Trust, a gente sempre grava tudo, sempre tem um log de tudo, tem um controle do que pode ou não pode fazer dentro do servidor, controle de comando, vou bloquear, ele não pode executar um RM, não pode executar um copy para copiar para fora alguma informação, algo do tipo. Então sempre a solução tem que vir para controlar os riscos. Então, tem risco de sofrer uma indisponibilidade se apagar os arquivos? Não deixa então apagar. Aí se o usuário precisa, vai para um ambiente mais controlado. Vamos aqui agora fazer com aprovação de 2, 3 pessoas. Não deixa o usuário livre, né? E esse é o Zero Trust. Não confio, não deixa fazer. Se for preciso, eu faço de uma forma muito mais controlada. Através de aprovação em níveis, por exemplo. Primeiro o Davi aprova. Se o Davi aprovar, o Ademir aprova. Se o Ademir aprovar, o CTO aprova. Entendeu? Porque aí a gente garante de que não tem uma pessoa corrompida. Porque se corromper, nesse caso, tem que corromper 4, né? Sim. Entra na situação de dificultar esse tipo de ataque, né? Entendi. Eu queria entrar no último tema para a gente finalizar a nossa conversa. Está muito bacana, Ademir. Mas não poderia deixar de falar de inteligência artificial, cara. Eu ouvi falar muito de inteligência artificial e queria entender um pouco mais. Afinal, é uma maldição ou é uma bênção? Olha, tudo pode ser maldição e tudo pode ser bênção, né? Depende de como você usa. A inteligência artificial que a gente tem hoje, né? A inteligência generativa, ela vem justamente para ajudar no trabalho mais braçal, vamos falar assim, né? Ela não é uma inteligência que vai ter ideias, que vai inovar, que vai pensar fora da caixinha. Não, ela vai pegar o que já tem de informação e vai tentar aplicar. Então a inteligência artificial vem muito para ajudar nisso. Pô, eu preciso analisar um volume grande de dados para saber determinar se eu estou sofrendo um ataque ou não. A inteligência artificial vem para ajudar nisso, né?
Então ela é uma benção nesse sentido. Agora, se eu vou usar isso, por exemplo, de forma maliciosa para roubar dados ou enganar, que acontece, tá? Já existe. Já existe, já pegaram o ChatGPT, por exemplo, para escrever e-mails de phishing mais elaborados para aplicar golpes, né? Então, assim, ela é uma bênção e ela pode ser uma maldição, depende do contexto, né? No caso da SenSegura, a gente está usando como uma bênção, a gente usa a inteligência artificial para monitorar o que o usuário está fazendo com o movimento do mouse, todo o comportamento dele e definir um padrão. A partir desse padrão, a gente consegue saber, olha, se esse está fugindo da curva, pode ser um possível ataque. Se pode ser um possível ataque, eu não vou bloquear o cara, eu vou pedir mais um fator de autenticação. Ó, me confirma aqui o MFA, me coloca aqui um token, clica aqui no link, vai para um outro cenário, coloca aqui pra gente. Que é a autenticação adaptativa. Sim. Ou faz um push, confirma lá no aplicativo, né? E aí o usuário não é bloqueado e a gente vai reduzindo as chances de sofrer um ataque, né? Excelente. Bom, a feira nem acabou e vocês já viram que a gente teve aqui bastante coisa para conversar. Então acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente vai trazer aqui mais coisa, mais tópicos de cyber bem quentes para vocês, tá bom? Eu sou o Davi, obrigado, Dani. Bom evento aí pra gente. Bom evento pra gente. Obrigado, pessoal.